Então, irmãos, esse é o nosso assunto, né? Deus, Ele tem coisas maravilhosas para os que obedecem a sua palavra. Há um mar de bênção aí que a gente não pode ver, mas ele existe. Um mar de bênçãos que a gente nem podia imaginar que existisse, porque talvez já passamos por ali outras vezes e nada apanhamos. Mas aí, em obediência à palavra, em firmeza na fé, em crer na palavra de Deus, então nós vamos colher as bênçãos prometidas pelo nosso Deus. Isso é o que está acontecendo na história com o apóstolo Pedro. Aqui também tem o Tiago, tem o João e tem o André. Mas eu prefiro olhar para Pedro, porque é com Pedro que o Senhor Jesus conversa. É no barco de Pedro que o Senhor Jesus Cristo ele vai entrar. E também Pedro, por ser o mais teimoso, o mais bocudo, o mais chatão, sabe? Então Deus, meus irmãos, olhando para ele ali, né, quer trabalhar na vida dele, mostrar para ele, olha, se você obedecer, tem um mar de bênçãos aí que você não enxerga, não está vendo, mas está te esperando, meu filho, tem bênçãos te esperando ali. E você pode ler no versículo 1 e 2, por exemplo, que muitas pessoas estão se acumulando em cima de Jesus para ouvir a palavra de Deus, e há um ajuntamento ali naquela manhãzinha, não sei que dia que era, mas era um dia qualquer, não é? E está todo mundo ali se espremendo, a própria palavra de Deus diz, se espremendo para ouvir Jesus pregar, que coisa interessante, se espremendo para ouvir a palavra de Deus, e antes que tudo isso acontecesse, já tinha acontecido muita coisa com Pedro, daquela noite para o dia. O mar não estava para peixe, né? Aí você tem assim, irmãos, os pescadores frustrados, né? Já tinham saído para pescar, e eles saem de madrugada ou durante a noite, e ficam lá a noite inteira. Você não imagine não que eles ficam ali com uma varinha de pescar e coisa e tal, porque aí o fracasso é fracasso, mas também não tem tanto esforço, né? Então fica lá com a varinha na mão, mas a vida de pescador, principalmente no tempo de Pedro, não era assim. E não tinha toda essa parafernália, por exemplo, de pescaria que tem hoje. Você vai numa loja de pescaria, tem de tudo, né? Tem de tudo. Você pesca lá, você quer... e essas redes modernas hoje, imagine como era a rede no tempo do Pedro. O peso que era a rede e como eram aquelas pedras para poder a rede descer até lá embaixo e ficar puxando. E quantas vezes ele jogou aquela rede pesada, e quantas vezes ele puxou aquela rede pesada, haja braço, haja fé, né, para jogar. E a palavra de Deus diz que aquela noite, meus irmãos, o mar não estava para peixe, por isso eles voltam de mãos vazias. E se um pescador sai para pescar e volta de mão vazia, não é à toa que tem essa cena aqui no versículo 3, que diz que, versículo 2, ele viu 2 barcos junto à praia, no lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então o nosso Senhor Jesus Cristo está vendo toda essa cena. Ele está vendo o pessoal chegar, os barquinhos vazios, né? E os pescadores ali. Então a cena é essa, esses, pelo menos os 4, devia ter mais, né? Mas pelo menos os 4 estão ali na beira da praia, lavando as suas redes, um olhando para a cara do outro, desanimado, porque o mar não estava para peixe. O que vai fazer se o mar não está para peixe, né? A Bíblia diz que eles estavam limpando as redes. É um momento de reflexão mesmo, né? Se as coisas não estão indo muito bem, é bom a gente abaixar a cabeça, pensar, refletir. Isso é uma boa coisa para fazer nos dias ruins. Dá uma paradinha, vamos pensar, tá? Vamos lá, quando a pessoa está lavando alguma coisa, não que eu faço isso sempre, né? Mas se eu estou lavando um prato ali, eu estou pensando em alguma coisa. É um bom momento de você refletir, pensar, e eles podiam fazer a mesma coisa. Irmãos, olha que lição preciosa aqui. Jesus, ele está sempre perto nos dias ruins, ou nos dias que as coisas não deram certo.
Jesus, ele está sempre perto. Ele que vai onde está Pedro e Tiago e João e André. É Jesus que sai lá do meio da multidão. Olha a cena aqui no versículo 2, tá? E viu 2 barcos junto à praia no lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ele entrou num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Então, nesses dias ruins, pode estar certo, Jesus está lá, né? Ele veio, é Jesus que toma essa iniciativa, não é coincidência não, meus irmãos. Isso faz parte da providência, isso faz parte do amor de Deus, dele estar perto de nós, nesses dias que as coisas parecem que não está certo, que o mar não está para peixe. Então, esses dias, ele vai estar perto de nós. Mas temos que ter esse pensamento, olha, ele está aqui, né? Ele está perto. Agora, a observação de Jesus, ele vê 2 coisas. Primeiro ele vê o barco, depois ele vê os pescadores, né? O fato dele ter visto os barcos vazios, mostra muito que Jesus, ele tem olhos para a nossa necessidade. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo da gente abrir a boca para pedir em oração. Então ele sabe qual é a nossa necessidade, sabe que tem algum vazio na nossa alma, algum vazio no nosso coração, então ele sabe, tá? Aí ele olha os pescadores, né? Olha essa situação mesmo, né? Ele lavando lá, tudo tristinho, meio aborrecido, né? Decepcionado, porque quem vive disso, precisa disso. Não pensa você, não é, que é fácil. No meu tempo de férias, meu pai saía para arrumar fogão, arrumar as coisas, e eu ia junto, às vezes, junto com o Roque. Era eu, meu pai, o Roque, e sempre ia uma outra pessoa, sempre tinha alguém, né? Ou ele levava um, levava outro, e aí a gente batia nas portas e falava assim: tem fogão para arrumar? Tem máquina para arrumar? Tem essas coisas aí que vocês sabem. Às vezes, não pagava gasolina, ia para uma cidadezinha pequenininha lá e não pegava um serviço, não pegava, né? E aí, como é que vai fazer, não é? Então voltava decepcionado, voltava triste. Então eu posso imaginar que eles estão decepcionados e tristes, mas Jesus, ele observa tudo, ele vê tudo, a nossa necessidade, a nossa tristeza, e é nesse momento, meus irmãos, que ele faz uma coisa muito interessante. Olha o versículo 3 aí, ele entra no barco, e ele entra no barco do mais problemático. Eu acredito que devia ter vários barquinhos lá. E acredito que era mais fácil ele ter entrado até no barco de Tiago e João, que, né, o João é o apóstolo do amor. Tiago era mais bravinho também, mas nada como Pedro, né? Você não vê muito o Tiago discutindo com Jesus e falando coisas, mas Pedro é o tempo todo, né? E ele vai no barco do mais problemático, tá? Do mais enfesadinho. E aí, irmãos, é uma lição para nós, né? Na hora da aflição, na hora da frustração, Jesus vem até nós, ele vê a nossa angústia, ele senta bem pertinho, ele vai lá, e sentou no barco do Pedro, né? E começou a ensinar. Dá uma olhada no versículo 3, e ensinava do barco as multidões. Ele está ensinando as multidões, ele está sempre ensinando todo mundo, mas inclusive Pedro, né? Porque Pedro teve que remar para o Senhor Jesus, né? Porque ele entrou no barco de Jesus, então ele teve que remar lá. Aí, meus irmãos, Jesus, então, né? Ele fazendo essas coisas, a gente aprende que nos dias ruins, a gente tem que permitir que Jesus, ele entra no nosso barco, a nossa vida tem que estar aberta para Jesus, né? E uma outra coisa, a gente tem que ter ouvidos, ouvir o ensino dos dias que não está legal. Se a gente não tem ouvido para isso, olha, é os dias que Deus mais quer ensinar uma pessoa, é nesses dias que as coisas não estão fáceis. Você nunca vai aprender tanto de Deus, você nunca vai aprender tanto sobre Jesus, sobre amor, sobre graça, misericórdia, justiça,
ira divina. Você nunca vai aprender tanto como nos dias ruins. É assim, né? Então, com certeza, a palavra que Deus tem naquele momento para você, um conselho de um irmão, de um pastor, de alguém, isso vai te ajudar muito, né? Com certeza vai trazer conforto, vai trazer fé para você, né? E aí você vai perceber o seguinte, né? Aqui no versículo 3, quando ele entra no barco, que era o de Simão, olha o que está escrito aqui no versículo 3: pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Olha só, cansado, porque Jesus dormiu a noite inteira, mas o Pedro trabalhou a noite inteira. Aí, cansado, Jesus fala: ei, vem cá, rema mais um pouco, né? Me leve um pouquinho mais para diante. Lá está Pedro remando, mansamente, mas remando, para que Jesus pudesse alcançar mais corações. Lembra disso. Mesmo em dias que não parecem ser fáceis, Deus pode nos usar para alcançar mais corações. Eu contei essa história para vocês faz alguns dias, do dia que o pastor abriu o trabalho lá no Maranhão. Eu, assim, meus irmãos, eu vou vendo cada história, né? Na história que eu estou agora já tem umas 2, 3 igrejas já, né? Mas a primeira igreja que nasceu lá, eu já contei para vocês, mas eu vou repetir aqui, pode ser que alguém não estava. O pastor João decidiu que ia abrir um trabalho lá no Maranhão, 1959. Então o que ele fez? Ele pegou um avião, foi até São Luís. Aí de São Luís para Peritoró é onde que Deus mandou ele abrir. Deus falou para ele ir lá. Então ele já tinha pensado em Peritoró lá em Manaus. Ele pegou um ônibus, colocou a mala dele no ônibus e viajou 200, 300 quilômetros, naqueles ônibus antigos, pau de arara, aquelas coisas que vocês sabem, né? E então ele chegou lá, quando ele viu, meus irmãos, não tinha nada na cidade. Nada, nada, cidade horrível, né? De dar dó. Olha, cada cuspida um tijolo, de tanta terra que ele tinha comido. Então, chegou lá, a Bíblia, ele conta isso no Jornal da Missão, que ele ficou tão desanimado, mas tão desanimado, e quando ele foi almoçar lá onde servia comida, já era terrível também, né? Aí foi almoçar, ele disse: eu não vou ficar aqui, está decidido, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Ah, não, né? E disse para o maleiro, porque um tirava a mala e colocava a mala, né? Ó, pega a minha mala, coloca de volta que eu não vou ficar aqui não. E ficou assim mesmo. Quando ele estava entrando no ônibus, Deus falou para ele: covarde, covarde, covarde. Ficou aquele negócio na cabeça dele, né? E agora, né? E quando está lá, ele diz: desce a mala, né? Ele diz: fazer o quê, né? Então ele estava se sentindo mal naquela cidade. Até o momento que ele começou a fazer visita, ninguém abria a porta. Quem que abriu a porta? Um cadeirante. Olha bem essa história, irmão. Um cadeirante abriu a porta, e aí ele fez culto 3 dias seguidos ali na casa do cadeirante. Pouca gente foi, é verdade, mas alguém foi. Aí, no último dia, ele fez um apelo, e o cadeirante entregou a vida para Jesus. Ele disse: alguém quer entregar a vida para Jesus? O cadeirante disse: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Só aí já valia a pena a viagem, não é verdade? E lá fora tinha um que ele nem sabia que estava, e gritou: eu também quero entregar a vida para Jesus, né? E aí então foram 2 conversões, e ele veio embora para Manaus, e disse: um dia vai vir alguém aqui, ou eu mesmo volto, né? E nós vamos continuar esse trabalho. Passou algum tempo, não é 1 dia, 2 dias não, o pastor Argemiro Leite foi mandado para lá. Chegou lá, o cadeirante estava esperando o pastor prometido, e aí a assistência já era bem maior. Passou outro tempo, olha, estou falando de 7, 8 meses depois, lá vem outros pastores, né, que foi lá também, sem ser o pastor João. O certo é que um pastor de Manaus disse: eu vou para lá, e mudou para lá. Mas quando ele mudou para lá, meus irmãos, esse cadeirante, com o dinheiro dele, com todas as dificuldades dele, ele construiu uma igreja. Ele construiu uma igreja.
É nos dias ruins que a gente pensa que não vai acontecer nada, que não vai virar nada. Mas o pastor obedeceu à voz de Deus que estava dentro dele. É Peritoró, e você tem que ficar lá quando você vê aquela cidade. Alguém vai estar te esperando. Você acha mesmo que um cadeirante, o nome dele é Abdon, você acha mesmo que você teria, assim, perspectivas boas se somente um cadeirante em 1959 se convertesse? Que aquele homem podia sozinho, com seus próprios recursos, construir uma igreja? Bem, meus irmãos, tem 25, 30 igrejas no Maranhão, da Missão Batista da Fé hoje, mas começou com isso. Por que eu estou contando essa história, né? Olha, nos dias ruins, permita que o mestre entre no seu barco e você escute ele, você tem que aprender, porque parece que o dia não estava bom para o pastor João, mas foi um grande dia, era aquele dia, só que ele não conseguia enxergar que debaixo daquele mar escuro tinha o quê? Tinha muitos peixes, e é assim que acontece com cada um de nós. Jesus deu uma palavra de ordem agora para Pedro, né? Piorou a situação dele. Ele estava lá quietinho no barco dele, escutando Jesus pregar, mesmo cansado, né? Talvez até pensando, tanto barco para entrar, foi entrar no meu, né? E aí então está lá esperando, e vai que demora ainda a pregação, né? Cansado, querendo voltar para casa, dormir, descansar, e Jesus pregando. Olha, Jesus gostava de pregar, hein? Sermão da Montanha é capítulo 5, 6 e 7, do livro de Mateus, não é pouco não. Então imagine, aí Jesus olha para Pedro, acabou a mensagem, ufa, acabou a mensagem. Versículo 4, vamos comigo, né? Quando acabou de pregar, quando Jesus acabou de falar, de ensinar, ele disse para Simão, Simão, vai ao mar alto, 15, 20 quilômetros remando, vai remar 20 quilômetros para você ver, vai, experimenta, remar 20 quilômetros, ele vai ao mar alto, né? Ele fala aí no versículo 4, e lançai as vossas redes para pescar. Então, por que aqui é uma palavra maluca, né? Vai lá ao mar alto e joga as redes para pescar, Pedro. E ele já tinha lavado as redes, ele já tinha guardado as redes, né? E a noite inteira ele já tinha pescado. Ele vai falar aqui para Jesus no versículo 5, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele falou para Jesus, ele falou, mestre, nós trabalhamos já a noite inteira, e nós não pegamos nada, o mar não está para peixe, né? É a noite toda, como eu disse para vocês, meus irmãos, jogar rede a noite inteira cansa, e aí não pegar nada cansa mais ainda, porque tem que ficar jogando o tempo todo, porque eles tinham acabado de lavar as redes, e é uma coisa cansativa também lavar as redes. Se lava as redes, tem que ficar limpinha para o dia seguinte, né? E aí tá lá, né? Tudo lavadinho, bonitinho. E a coisa mais importante de ser notada, né? Porque Pedro e não Jesus era o pescador. Então quem sabia de pesca era Pedro e não Jesus. Mas Deus tem isso com a gente. De vez em quando ele dá umas ordens malucas, né? E a gente tem que obedecer. Ele fala algumas coisas e nós temos que obedecer. Vem uma coisa dentro do nosso coração para fazer. Meus irmãos, algumas coisas Deus vai falar claramente para você, olha, Ele vai colocar no seu coração para você fazer. Você vai lá e faça, né? Principalmente no que diz respeito à obra de Deus. É para ir naquela casa, você vai. É para chamar aquela pessoa, você chama, né? Vamos começar um trabalho ali, você comece. Você tem que aprender a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Eu pergunto aqui, irmãos, o que Jesus sabe sobre pescar, né? Porque de princípio o Pedro, né, ele resiste. E como eu disse, ele explicou, Senhor, nós pescamos a noite toda, nós não apanhamos nada. Agora, o que passava na cabeça dele? Eu imagino algumas coisas. Por exemplo, ele talvez perguntando dentro do coração dele, o que Jesus sabe sobre pescaria, né? Uma outra pergunta que ele podia fazer,
Jesus é carpinteiro, ele não é pescador, né? Eu sou pescador, ele é carpinteiro, ele pode ser bom de carpintaria, de pesca nada. Ou ele é bom de ensinar a Bíblia, não na arte de pescar. A arte de pescar, irmãos, Cafarnaum é a cidade do Pedro. Cafarnaum é assim, ela é edificada do lado do Mar da Galileia. No Mar da Galileia tem um monte de cidadezinha, até hoje as cidadezinhas estão lá. Então ele morava do lado, ele era, meus irmãos, nascido, criado ali, naquele lugar. Então ele conhecia o mar como ninguém, ele conhecia quando dá peixe, quando não dá peixe, ele sabia tudo. Então ele podia perguntar, eu sou o pescador, eu que moro aqui. Jesus mora lá nas montanhas, em Nazaré, não tem nada a ver com o Mar da Galileia. Então, o que Jesus sabe sobre pescar? Irmãos, lembre de uma coisa, Jesus, ele sabe tudo de tudo. Ele sabe tudo de tudo. E quando ele falar uma coisa, lembre-se, ele sabe tudo sobre casamento. Então, todos os conselhos na Bíblia sobre o casamento, nós devemos executar, porque ele sabe tudo. E se ele fala, olha, como é duro não obedecer a Deus. É muito triste, não queira provar. Então, ele sabe tudo sobre criação de filhos. Você quer saber como é a criação de filhos? Olha para a palavra de Deus, olhe para a disciplina. Filhos, saiba que Deus sabe tudo como você obedecer os seus pais. Lembre-se disso também, Você precisa, sabe tudo sobre trabalho, sobre engenharia, sobre medicina. Jesus sabe tudo sobre tudo. Então aqui, se ele sabe tudo de tudo, nós devemos obedecer o seu coração. Vamos dizer, vamos usar o exemplo do pastor João. Lá no coração dele, ele queria ir embora. Lá no coração dele, ele não queria mais ficar naquela cidadezinha. É por isso que ele mandou colocar a mala de volta no ônibus. Volta lá, porque eu não vou ficar aqui. Então, ele resistiu de coração, ele resistiu de pensamento. E se isso acontecer com você, em qualquer área da sua vida, saiba que é possível que isso aconteça. Mas uma coisa é você pensar e imaginar, outra coisa é você deliberadamente desobedecer. Aí ele pensou uma coisa, mas ele fez outra. É como aquele filho que o pai disse, filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho disse, não vou, mas ele foi. Então aí está a obediência de Pedro. Ele pensava uma coisa, mas ele obedeceu. Então ele não perdeu tempo de discutir com Jesus os segredos da boa pescaria. Ele disse, não, ele pode não entender nada, mas ele é Jesus, ele é o mestre. Então, eu vou ouvir, Obedecer, irmãos, é o carro-chefe da vida cristã. Um dos versículos mais tocantes de obediência no Velho Testamento é aquele que o Samuel olha para Saul e diz assim, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Então o Saul queria agradar a Deus de outro jeito que não a obediência. Eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer aquilo para Deus. Calma lá, primeiro você tem que obedecer a Deus. Então ele não obedeceu a Deus, Deus deu uma ordem, ele não cumpriu a ordem de Deus. Não, eu peguei esses boi aqui para a gente fazer sacrifício. Mas não era para dar fim em tudo? Mas o pessoal, coisa e tal, mas é para fazer um sacrifício para Deus. Está aqui, mas é para uma coisa boa. Não. Aí o Samuel olhou, pela boca de Deus ele podia dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. Aprenda isso. Irmãos, qual pecado tirou o primeiro casal do paraíso? Qual o pecado que fez com que eles amargassem a vida toda depois de ser expulsos do paraíso? Qual o pecado levou a mulher a ter dores e levou o homem a amargar os espinhos, os abrolhos, o suor, o sofrimento? Qual é o pecado? Desobediência. A desobediência. Por isso, obedecer é o carro-chefe da vida cristã. E Pedro, ele teve boa vontade em obedecer. Nesse ponto,
nós tiramos o chapéu para Pedro. Senhor, querer eu não quero não, eu até acho que o Senhor está errado, mas olha, o Senhor falou, então eu vou obedecer. Tudo que a gente precisa, meus irmãos, às vezes é ter boa vontade, porque existe uma batalha de espírito dentro das pessoas para obedecer, que é uma coisa grandiosa. Aí vem o diabo, vem as pessoas falar na cabeça, é tanta coisa. Você sabe o que a Bíblia diz, você sabe o que Deus falou na sua palavra, então é só obedecer o que Deus diz na sua palavra. Aí é como eu disse, vem o diabo, vem amigos, vem amigas, vem outras pessoas, e fica trabalhando na mente até que entra no coração, até que você começa a desobedecer a palavra do Senhor. Por isso aí, tudo que a gente precisa é ter essa boa vontade, vou cumprir aquilo que Deus está dizendo, né? Eu estava pensando aqui, o que implica, né, essa obediência, essa boa vontade do Pedro. Primeiro que ele tinha que vencer os próprios conflitos. Obedecer a Deus é vencer conflitos internos que nós temos. Mas lembre-se, existe um mar de bênçãos que nós não podemos ver, muitas vezes, esperando para quem obedece. E existe esse conflito para obedecer ou não obedecer. Sair da zona de conforto, ele estava lá sossegadinho, tranquilo, tem que remar, né? Tem que sair das águas rasas, ir para as águas profundas, é um desafio a mais, tá? E outra vez, faz de novo, tenta de novo, isso é outra coisa que ninguém gosta, sabe? Estou tentando, não está dando certo, estou tentando, não está dando certo, mas você está fazendo a coisa certa? Então continue. Continue porque vai dar fruto. Então, fazer outra vez, a gente costuma repetir o pecado, mas às vezes a gente desanima de repetir, fazer a coisa certa para colher a bênção de Deus. Remar cansado, jogar rede cansado, ou seja, trabalhar além do expediente. De fato, irmãos, uma pessoa que quer servir a Deus na igreja, isso eu falo para vocês, e é sempre trabalho voluntário. O trabalho na igreja é um trabalho voluntário, é um trabalho depois do expediente. Ninguém gosta de trabalhar depois do expediente, e se a pessoa fala, vocês não vão receber nada, hein? Né? E a igreja é assim, só que você vai receber de Deus, você vai ser pago por Deus. E a pessoa trabalhando, lutando, suando, sofrendo, e às vezes sendo incompreendido por irmãos, pelo próprio pastor, por outras pessoas, mas continue. Seja obediente, ouça a palavra de Deus, trabalhe para Deus. Fé no que Deus diz, na palavra de Jesus. Se Deus mandou, Ele sabe fazer. Se Deus mandou, é porque tem alguma coisa boa nos esperando. Vai lá, joga a rede. Não vou, já joguei, eu vou porque Ele mandou. Essa boa vontade fez o quê? A pesca maravilhosa, né? Aliás, meus irmãos, a pesca maravilhosa, da onde que eu tirei esse título? Aqui, do título da Bíblia, tá? A própria Bíblia está aqui, escrito aqui, olha, a pesca maravilhosa. Na tradução que eu tenho lá em casa é a mesma coisa, está escrito o mesmo título, a pesca maravilhosa. Pesca maravilhosa é o resultado da obediência, né? Olha o que diz o versículo 6, e fazendo assim, ou como está escrito aqui nessa Bíblia aqui, isto fazendo, mas fazendo assim, como Deus disse, né? Fazendo assim eles colheram, e colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fazer o que Deus mandou traz bênçãos, nunca esqueça isso. E não é qualquer bênção, é bênçãos de estourar a rede, é uma bênção que você realmente não espera. Agora, nós vamos colher, nós vamos nos alegrar, a obediência traz isso na nossa vida, a colheita seguida da alegria. É duas coisas boas, né? Você vai ver o fruto do trabalho das suas mãos, você vai ver como é bom obedecer a Deus. Abraão saiu sem saber aonde ia, a Bíblia diz que obedeceu, né? Saiu sem saber aonde ia, mas olha, ele ganhou a terra de Canaã.
Ali nasceu o filho da promessa. Ele viu os seus netos, ele viu, meus irmãos, Esaú e Jacó. Ele chegou a ver a sua posteridade, muitas bênçãos mesmo. Mas enquanto ele estava lá em Ur dos Caldeus, não imaginava que tinha tanta bênção esperando. Mas a obediência fez isso. Nós colheremos, nós nos alegraremos. As pessoas em nossa volta, acredite, as pessoas próximas a você, como sua esposa, como seu marido, como seus filhos, como seus netos, né? Essas pessoas, elas também vão colher e vão se alegrar. O Pedro está aqui puxando a rede cheia de peixinho, né? Capítulo 5, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar, né? Então, tem bênção maravilhosa nesse desconhecido mar da vida, esperando, irmãos, cada um de nós. Tem muita coisa boa para recolher, basta obedecer a palavra de Deus. Está todo mundo contente aqui? Estava todo mundo triste, cansado, agora está todo... agora eles ficaram fortes, não é? Estão tão fortes agora que eles estão puxando aquelas redes pesadas, e tem um tesouro aí. Por que tem um tesouro aí? Porque quantos peixes eles pescavam por dia? Agora um barco cheio de peixe, mais de um barco, 2 barcos cheios de peixe, é tanto peixe que está afundando o barco. Calma lá, então eles fizeram um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro, isso aqui agora eles estão felizes, opa, nós vamos tirar a barriga da miséria. Lembra disso, lembra que aquela multiplicação de azeite lá da viúva, sustentou ela e a família por muito tempo. Mesma coisa aqui, agora nós temos 2 barcos cheios de peixe, dá para fazer um bom dinheiro, né, Pedro? Agora dá para você fazer aí uma festinha boa. Mas, irmãos, em vez de pensar nisso, é aí que vem, né, a obediência a Deus, ela não traz só essa bênção, essa alegria, ela nos faz conhecer melhor a Deus. Sabe que quando nós começamos a obedecer a Deus de verdade, Ele começa a ficar diferente para nós. Ele começa a ficar diferente. Jesus, ele vai, né, tomando uma outra forma nos nossos próprios olhos. Não porque Ele muda, mas é porque nós mudamos. Olha bem o que está escrito aqui, né? Por exemplo, como é que a gente ia reagir se estivesse no lugar do Pedro? Opa, agora estou na bufunfa, né? Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode montar no meu barco todo dia, né? Pode vir aqui que está liberado, não paga nada. Talvez, né? Só ia pensar naquele monte de peixe. Mas Pedro, ele é quebrantado completamente. Olha o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro, por isso que a gente tem que trazer a imagem do Pedro. Tem mais 3 com ele, Tiago, João e seu irmão André. Agora, o Pedro, ele olha e ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, a visão que Jesus tinha de Jesus, quando ele começou a seguir Jesus, olha, achamos o Messias. Ele já estava seguindo Jesus, mas ele tinha uma visão de Jesus da forma como ele fala no versículo 5. Como é que ele chama Jesus no versículo 5? Ele chama Jesus do quê? Mestre. Olha aí, um título bom, um professor da Bíblia, um estudioso da Bíblia, um homem que conhece a palavra de Deus, com bons conselhos, com boas mensagens, até um Jesus jamais faria. Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem. Ele aprendeu, meus irmãos, ali naquela obediência, como Deus é santo, como Deus é santo, como Deus é puro, como Ele não pode ver o mal. Ele é Deus, e Deus não pode ver o mal, e ele sabia que ele tinha pecado. Então ele abaixa a cabeça e diz: Senhor, se afasta, eu sou um pecador. Mal sabia ele que Jesus não queria se afastar. Jesus, ele queria ficar cada vez mais perto de Pedro, cada vez mais íntimo de Pedro. É assim que Jesus quer. O que Pedro está falando é a mesma coisa que Isaías falou. Quando ele viu, meus irmãos, o trono de Deus
se movendo diante dele, toda aquela glória, ouvindo os anjos cantando, santo, 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 ele olha e, Senhor, né, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que mora no meio de pessoas impuras, afasta-te. É um conhecimento profundo de Deus, mas Deus, quanto mais nós o conhecemos, mais próximo Ele quer ficar de nós. Por isso, meus irmãos, o que a obediência faz é um mar desconhecido de tanta bênção que nós temos para recolher do nosso Deus. Quando o pecado encontra a santidade, o resultado sempre vai ser o quê? Quebrantamento. Quanto mais o cristão cresce em Cristo, mais ele vai vendo a sua própria miséria. Isso não quer dizer, meus irmãos, que uma pessoa que já entregou a vida para Jesus está condenado ao inferno. Não, ele já entregou. Mas aí, o sangue de Jesus vai criando mais valor ainda. O corpo perfeito de Jesus, ele vai ficando mais maravilhado com o conhecimento que ele tem de Jesus Cristo, desse nosso Salvador. Compreender a santidade de Deus nos faz mais pecadores para quem? Para nós mesmos, né? Nos colocamos no nosso lugar. Então, quanto mais nós compreendemos a grandeza do nosso Deus, mais a gente vai vendo como nós somos miseráveis e como nós precisamos de um mediador. Agora, irmãos, não tem espaço para orgulho ou para ficar se medindo com outros quanto o assunto é santidade. Uma pessoa que vai conhecendo mais a Jesus, ele jamais vai ficar se achando alguma coisa ou vai olhar como fariseu e dizer, ainda bem que eu não sou como aquele outro ali. Jamais. A única coisa que ele enxerga é a sua própria miséria. Eu quero terminar dizendo isso. Havia muito mais bênção à espera de mais obediência. Veja só, Jesus, meus irmãos, ele não foi embora quando Pedro disse, retira-te de mim. Por que ele disse isso? Versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, eles estavam admirados, né? Ou a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, não temas. Simão, não quero que você fique com medo. De agora em diante, ou doravante, serás pescadores de homens. Olha essa frase aqui, não temas de agora em diante. O que Jesus queria dizer com isso? Pedro, ele se sentiu miserável, pecador, incapaz. Diante de tanta santidade e grandeza do Senhor Jesus Cristo, e Jesus está dizendo aqui para ele, Pedro, não temas, ou seja, você pode ter vivido assim errado, você pode ter vivido culpado, longe de mim, Pedro, longe da salvação, né? Mas de agora em diante, tudo vai ser diferente, né? Não importa quem você foi, quem você era, Pedro, resmungão e tal, né? Não, de agora em diante, esse conhecimento que ele teve profundo de Jesus Cristo, que tocou no fundo do seu coração, meus irmãos, levou ele a um sentimento de miséria, de pecado, e Jesus olha para ele e diz, olha, de agora em diante, né? Eu tenho um projeto para você. E esse projeto, meus irmãos, é dito de boca cheia, né? Serás pescadores de homem, né? Eu vou transformar você num pescador de homens, que é o trabalho de todos nós, irmãos. O que ele diz para Pedro é um trabalho para todos nós. Veja o versículo último, no 11, que diz, arrastando eles os barcos sobre a praia, eles deixaram tudo e seguiram. Como é que estava o barco deles? Jesus deu uma chance, sabe? Eu vou encher esse barco de peixe, eu vou colocar dinheiro no bolso deles e vou chamar eles para ser missionários, para trabalhar, né? Eles vão ter que decidir se vão querer voltar para casa com esse dinheiro todo que está aí dentro do barco, né?
ou se vão querer ficar comigo. Veja o que está escrito aí no versículo 11, eles deixaram, foram arrastando ainda, podia ter deixado na água, né, a se perder, já que eu vou seguir Jesus, né, mas não, caprichosamente, eles vão até a beira da praia, eles arrastam os barcos, deixa lá, tá? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então, de agora em diante você é um com Deus, de agora em diante olha, Deus vai te usar, né? Você vai receber esse poder que vem do alto, porque quando Ele nos chama, Ele nos reveste. Se Ele está te chamando para uma obra, é porque Ele te capacita para essa obra. Ele não vai te deixar na mão quando você tiver que ensinar, quando você tiver que pregar. Ele não vai te deixar na mão quando você tiver assim, meus irmãos, todo mundo te olhando e tal. Ele não vai te deixar na mão. De agora em diante, é uma vida que tem um propósito. Por isso, a obediência de Pedro leva a outros passos de obediência. Há um desafio de jogar rede para pegar peixes. Agora ele está recebendo um outro desafio, de jogar a rede para pegar outro tipo de peixes, que seriam as almas. E é um trabalho muito mais difícil. Imagine quantas almas Pedro ganhou, né? A pregação deles lá no capítulo 3 do livro de Atos, 3.000 pessoas se converteram. Aí eu pergunto para vocês, será que tinha 3.000 peixes ali naqueles barcos? Eu não sei, porque quando você começa a contar um peixe, 2 peixes, 3 peixes, é duro de conseguir 3.000 peixes. Podemos dizer com toda certeza, com todas as letras, de boca cheia também, que Pedro pescou muito mais depois que deixou aquelas redes, do que quando estava com aquelas redes. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Há um mar de bênçãos, irmãos, nos esperando, e nós temos que crer nisso. Temos que crer. Olha, um irmão, o irmão Schoit falou, pastor, a igreja está preparada para crescer. E eu acredito nisso. Crescer talvez de um jeito que nunca cresceu. E eu acredito nisso, pelo trabalho que está sendo feito. Eu acredito isso vendo um mar revoltoso, muitas vezes escuro. Às vezes as pessoas estão nadando ali, não conseguem ver o tubarão que está chegando, né? Mas também se tiver um tesouro lá dentro, eles não conseguem enxergar. Esse que é fato. Então nesse mar escuro, irmãos, está cheio de tubarão, é verdade. Mas tem muita coisa boa. Eu digo para você que no mar tem mais peixe bom do que ruim. Tem mais peixe que dá para você, né, se saciar do que tubarões lá dentro. Você pode ter certeza disso. Então, nós temos que obedecer ao nosso Senhor. O que Ele mandar, nós temos que fazer. Uma das coisas que Deus pede é a obediência a respeito da salvação. Entregar a vida para Jesus. Esse é um primeiro mesmo de todos os passos de obediência. O segundo não pode vir depois desse, se a pessoa não dizer, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Eu acredito que só o Senhor salva, só Jesus Cristo salva. Estou deixando de lado as boas obras, estou deixando de lado o legalismo, estou deixando de lado o meu orgulho, estou deixando de lado a minha soberba, estou deixando de lado a minha vida de pecado lá atrás. Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz só para me salvar. Eu creio. E eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pedro teve que fazer isso um dia. Eu acredito que Pedro fez antes disso, desse passo de obediência. Quando ele entrega, meus irmãos, a vida dele lá no capítulo 1 de João, a gente consegue perceber essas coisas. Mas aquele momento que ele deixou tudo, e passou a seguir a Jesus. Isso é um passo maravilhoso para colher muitas bênçãos. Então pode ser que uma pessoa ainda não deu aquele primeiro passo, o passo de dizer, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. E pode ser que a pessoa já deu esse passo,
mas precisa dar outros passos. Lembre-se, a medida da obediência é a medida da desobediência. Do mesmo jeito que nós damos passos de obediência para ser abençoado, a nossa desobediência só pode trazer coisa ruim, colheita maldita. Nós devemos acreditar nisso. Obedeça à voz de Deus.